Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início então ao nosso material de complementação escolar da disciplina de História para o 8º ano da semana de 8 de setembro. Eu sou a professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Atila Nunes, e nós estamos revisitando todo o conteúdo do primeiro semestre de 2020. E não podemos esquecer, nós estamos fazendo isso levando em consideração a grande obra do maestro Antônio Carlos Jobim. Entre os meses de agosto e setembro, todo o nosso conteúdo será relacionado com as suas obras, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, aquelas dicas super importantes que a gente não pode jamais esquecer. Sempre anote no seu caderno a semana da tarefa. No caso, a nossa semana é 8 de setembro e o título do conteúdo. Além disso, leia atentamente todos os textos que estão no seu material de complementação escolar. Anote também as palavras que são mais difíceis para depois procurar no dicionário e anotar o seu significado. E fique sempre atento ao enunciado das questões e responda exatamente o que foi perguntado. E não esqueça de registrar tudo em seu caderno. Isso vai ser muito importante para você estudar depois. Tudo bem? Então, vamos lá e tenha um ótimo trabalho. Essa semana, nós estamos com material entre as páginas 5 e 6 do nosso material de complementação escolar. E é importantíssimo vocês olharem o podcast do Tom, porque a partir dele nós vamos conseguir fazer as tarefas, tudo bem? Então acesse o podcast para saber qual é a tarefa relacionada, que é o nosso desafio da semana, além também de ouvir as músicas desse conteúdo, que é Passarim e Chovendo na Roseira, ok? E lá vai existir a explicação para vocês da relação entre essas duas músicas com o tema da matéria de hoje, que é a Revolução Industrial. Então, para a gente começar, o primeiro texto fala de uma obra do autor Charles Dickens, que tem aí do lado para vocês olharem a foto dele, chamada Oliver Twist, que tem a capa também do livro. O Oliver Twist, ele é um romance do Charles Dickens falando de um menino que tinha 9 anos de idade, que era uma criança na época da Inglaterra durante a Revolução Industrial. Para quem quiser saber mais, ele é um livro fácil de encontrar, possivelmente na sala de leitura, e nesses tempos de pandemia, onde nós precisamos ter o isolamento social, você facilmente encontra ele pela internet. E não só isso, também virou filme, então vale a pena vocês procurarem porque é bem legal. Então nessa primeira página nós temos esse texto, que é o texto 1 sobre o Oliver Twist. E quando vocês virarem a página e fazerem a próxima atividade, nós vamos para o texto 2, onde fala sobre a primeira grande revolta de trabalhadores na França no início do século XIX, na primeira metade do século XIX, de um historiador chamado Michel Perrault. A gente geralmente pensa que as grandes revoltas, as grandes rebeliões durante a Revolução Industrial ocorreram somente na Inglaterra, mas não, elas também ocorreram em vários outros países em processo de industrialização. E é bem interessante esse texto 2, onde fala da França e o ludismo, que é a quebra das máquinas, que vocês devem lembrar muito bem, que foi quando o Ned Ludd resolve pensar que a culpa de todos os problemas dos trabalhadores, a fome, a carga excessiva de trabalho, a miséria em geral, a culpa disso era das máquinas. Então ele resolve quebrar as máquinas e esse movimento que se seguiu se chamou ludismo por conta dele. Então os quebradores de máquinas começaram a ser vistos como criminosos e eram passíveis inclusive de pena de morte na Inglaterra. Então esse texto 2 ele vai falar do movimento do ludismo, que também ocorreu na França. Bom, e logo abaixo nós temos as duas atividades. A primeira atividade, vocês vão retirar dos dois textos todas as questões e as informações que são pertinentes. Então a número 1 fala o seguinte: qual atividade foi destinada ao pequeno Oliver Twist? Então vocês vão olhar lá no texto 1 e procurar. E como esse ofício foi descrito pelos homens que estavam conversando? Então como é que eles descreveram a atuação do Oliver Twist naquele trabalho? A 2.
Porque, para a autora, a resistência francesa ao uso das máquinas foi mais importante do que a resistência inglesa. Ou seja, vocês vão olhar lá no texto 2 e vão retirar onde Michel Perrault vai falar exatamente por que ela acha, por que ela acredita que a resistência francesa foi até mais importante do que a resistência inglesa. E a número 3, qual setor da economia que mais predominou e por que ele era o mais importante? Ou seja, na Revolução Industrial, qual setor da economia foi talvez o motor da Revolução Industrial, aquele que mais se beneficiou dela e por que ele se tornou o mais importante para esses países, ok? E aí nós temos a atividade 2. E atenção, vocês precisam ouvir o podcast do Tom para saber qual é a segunda atividade proposta. E além disso, vocês vão entender as letras das músicas e fazer a associação necessária à atividade que vocês precisam fazer. Tudo bem? Então, deixo para vocês aí uma foto, uma imagem do que era o movimento do ludismo. Então, esses quebradores de máquinas, eles atuavam dessa forma. E para a gente finalizar, o Fica a Dica de hoje é uma página no YouTube bem interessante chamada Portão Literário. O Portão Literário tem várias obras, é uma professora que discute sobre várias obras de literatura e exatamente nesse endereço ela fala sobre Oliver Twist. Então, se vocês tiverem curiosidade em saber mais sobre essa obra, basta acessar essa página Portão Literário e ficar por dentro de toda a história do Oliver Twist. Tudo bem? Então, um ótimo trabalho e até a próxima. Fiquem bem.